Vamos à nossa segunda aula, agora com História. Pegue o livro de vocês, livro didático, página 18, 19 e 20, ok? Na aula de hoje nós iniciaremos a unidade número 4, diferentes formas de lazer no município. Nós estudamos as diferentes atividades econômicas do campo e da cidade. Estudamos também quais são os trabalhos realizados no campo, os trabalhos e seus profissionais, assim também como os locais de trabalho de cada profissional da cidade e também do campo, certo? Então, na aula de hoje, ao iniciarmos essa atividade, nós iremos falar sobre algumas atividades de lazer, de cultura e de diversão, tanto na cidade quanto no campo. Vamos fazer a leitura. Neste capítulo você vai estudar outras atividades realizadas no campo e na cidade, mas desta vez observando as possibilidades de diversão, cultura e lazer na atualidade e também em outros tempos. Vamos observar aqui essa imagem de abertura. O que vocês podem observar nessa imagem? Quais são os elementos que compõem aqui essa imagem? Nós temos aqui 3 crianças, né? Aparentemente num parque de diversões. Então elas estão se divertindo, balançando. Nós podemos observar aqui lá ao fundo a roda gigante. Podemos ver que o céu está com nuvens. É um dia bonito, né? Então nós podemos observar aqui que essas crianças estão realizando uma atividade de diversão. Ok? Vocês já foram a algum lugar como esse, parecido como esse? Vocês gostaram dessa experiência? Aqui no nosso município tem algum lugar parecido com esse lugar na imagem? Nós iremos conversar um pouco mais em nossa sala virtual sobre essa imagem, ok? Nas aulas anteriores nós falamos sobre diversas atividades de trabalho do campo e também da cidade. Hoje nós iremos conhecer algumas atividades de lazer e atividades que são culturais da cidade e também do campo, certo? Na atividade Diga Aí, vamos ler aqui a letra de uma música. Vamos todos ao cinema. Como é bom ir ao cinema para ver um filme legal, comer pipoca, virar mocinho no espaço sideral. Cinema é diversão garantida. E você, acha que cinema é diversão garantida? Você já foi ao cinema? Quem você levou com você? Quais foram os filmes que você assistiu lá no cinema? Você gostou dessa experiência? Aqui no nosso município tem algum cinema? Felizmente não, né? Mas aos arredores, nas cidades vizinhas, em Boa Vista. Você já foi ao cinema? Gostou dessa experiência? Nós iremos falar um pouco mais sobre isso na nossa sala virtual, tá bom? Na atividade, vocês irão responder de acordo com a letra da música. Que forma de lazer é tema dessa letra de música? Qual é a forma de lazer que a música está se referindo? Número 2. Você já foi ao cinema? Nós iremos falar sobre isso na nossa sala virtual, tá bom? Número 3. Para a realização da atividade número 3, você vai aí pedir ajuda de uma pessoa da sua família ou da sua convivência, né? Para você realizar uma pesquisa, você entrevistar essa pessoa e registrar as respostas aqui abaixo, tá bom? Vamos lá. Converse com um dos seus familiares ou outra pessoa de sua convivência que tenha sido um jovem adulto nos anos de 1980. Registre as respostas do entrevistado nas linhas a seguir. Você vai perguntar à pessoa entrevistada e ela vai responder as atividades A e B. A. Que filme marcou a sua juventude? Letra B. O que é uma matinê?
Você irá perguntar para o seu entrevistado e registrar aqui as respostas, certo? Vamos aqui à página 20. Na página 20, nós iremos conhecer algumas atividades de lazer e algumas atividades culturais também. Lazer nas áreas urbanas e rurais do município. Há muitas atividades de lazer que podem ser realizadas nos espaços urbano e rural dos municípios. Então, logo aqui abaixo no texto, nós temos aqui algumas opções de atividades de lazer e também cultural. Quais são as atividades de lazer? Nós temos aqui alguns exemplos. Por exemplo, ir ao museu, ao parque, às praças, são algumas opções de lazer e diversão. O cinema e o teatro também são possibilidades de entretenimento cultural. Então aqui nós temos aqui vários espaços que nós podemos ir, que são espaços de lazer e também espaços culturais. São espaços que nós podemos visitar para conhecer objetos que fazem parte da história de um povo, de uma cidade, né? Então, são várias as opções que temos aqui. Continuando a leitura. Esses espaços são construídos para receber determinado número de pessoas. Por isso, normalmente é necessário adquirir um ingresso na bilheteria do local. Em outras situações, as apresentações de teatro e exibição de filme podem ocorrer em lugares públicos e até em espaço aberto, certo? Aqui ao lado nós temos uma imagem, tá? É o Cine Teatro São Luís, localizado no município de Fortaleza, Ceará. É um dos cinemas de rua do Brasil. Além de exibir sessões de filmes, também funciona como uma casa de show e de peças de teatro, certo? Vamos ler aqui a seção Você Sabia? É bem interessante, nós vamos aprender um pouco sobre a criação do cinema. Você sabia? A criação do cinema só se tornou possível por causa de uma máquina que exibia bem rapidamente uma montagem de várias fotografias. Pequenas fotografias eram grudadas uma ao lado da outra e, ao serem exibidas pela lente, formavam um filme. No início, os filmes eram mudos, não tinham som e a máquina funcionava a energia elétrica. O filme A Chegada do Trem na Estação, dos irmãos Lumière, foi exibido pela primeira vez em 28 de dezembro de 1895, em Paris. Tinha aproximadamente 50 segundos, ou seja, durava menos de 1 minuto, mas mesmo assim era necessário que as pessoas comprassem ingressos para assistir. Então aqui está falando sobre o surgimento do cinema, né? Antigamente o cinema eram exibidos, os filmes eram exibidos dessa forma. Tinha uma máquina que ele juntava, né, várias fotografias em ordem, e então essas fotografias eram passadas rapidamente, que dava a ilusão de que os personagens da fotografia estavam se movimentando. Então assim criava-se o filme, tá bom? Vamos observar aqui ao lado, nós temos aqui a primeira exibição pública, a imagem. Primeira exibição pública do cinematógrafo dos irmãos Lumière, em 1896. Observe aqui comigo os personagens que compõem aqui essa fotografia, essa imagem. Como que eles estão vestidos? Como que eles estão se portando? Observe que os homens aqui, alguns homens usam chapéus, né? As roupas, né? Bem diferentes das nossas roupas atuais. Observe que as mulheres, os penteados, né? Os adereços que elas usam. E nós iremos falar um pouco mais sobre essa imagem na sala virtual.
Vocês já ouviram falar nos irmãos Lumière? Sabe qual é a contribuição dele para o cinema? Vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Irmãos Lumière. Os irmãos franceses Auguste e Louise Lumière foram pioneiros do cinema e contribuíram para o avanço da fotografia. Eles inventaram o cinematógrafo, um aparelho que combinava câmera de filmagem e projetor. Com esse aparelho, realizaram o que é considerada a primeira sessão comercial de cinema em 1895. Aqui nós temos uma foto de Auguste Lumière. Vamos continuar aqui. Eu grifei as partes mais importantes para que a leitura não ficasse tão grande. Em 1894, Antônio foi convidado para assistir uma apresentação do cinetoscópio de Thomas Edison em Paris. O cinetoscópio era um tipo primitivo de projetor. Ele fazia dupla com outro aparelho, o cinetógrafo, que era usado para captar as imagens. O cinetoscópio só permitia que uma pessoa por vez visse as imagens filmadas, pois elas eram projetadas apenas dentro do próprio aparelho. De volta a Lyon, Antônio descreveu o cinetoscópio para os filhos e incentivou-as a inventar algo mais aperfeiçoado. Vamos ler aqui. Os irmãos Lumière registraram muitas cenas do cotidiano, como trabalhadores saindo de uma fábrica, um jogo de cartas, um bebê comendo e soldados marchando. Um dos filmes mais conhecidos mostra o trem chegando a uma estação ferroviária. Conta-se que, na época, muitas pessoas na plateia levantaram-se assustadas, acreditando que um trem realmente havia entrado na sala.